Irmãos, irmãs, antes que eu me fixe aqui no texto que preparei, gostaria de contextualizar o que celebramos hoje. Primeiro, a festa de Todos os Santos está no calendário litúrgico no dia 1º de novembro. 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Mas desde a reforma litúrgica, patrocinada pelo Vaticano II, lá na década de 60, segunda metade, aqui no Brasil, a festa de Todos os Santos é comemorada no domingo seguinte ao dia 1º. Então pode ser dia 1º, dia 2 até o dia 7, dependendo do ano, da circunstância do calendário civil. De todo modo, dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E é o que nós celebramos hoje. Segunda coisa, nós não temos dúvida, a igreja não tem dúvida, não só ensina como reza, não só ensina e reza, como acredita que só Deus é santo. Isso nós rezamos, por exemplo, no Glória. Só vós sois o santo. Só vós sois o santo. Então essa dúvida não há por que encontrar espaço nem na nossa razão, nem no nosso coração. Só Deus é santo. Santo, 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 1000 vezes santo, para sempre santo é o Senhor. O povo hebreu fez essa experiência do Deus totalmente outro, transcendência absoluta, do Deus separado, do Deus único santo. Tanto era assim que não tinha forma visível, Deus não tinha uma face visível. Tanto era assim que sequer o nome de Deus podia ser dito. Aquele que tivesse uma experiência com Deus, como lembramos de Moisés, corria o risco de morrer. Moisés ficou com um véu, cobrindo a sua face, por causa desse encontro pessoal com o Senhor. Essa era a ideia, um Deus distante. Por quê? Porque o povo hebreu estava cercado de povos pagãos, povos que cultuavam ídolos, fabricavam ídolos. De pronto, quero dizer que a imagem de Santa Teresinha, a imagem de Nossa Senhora, não são ídolos. É mais capaz que nós e os outros tenhamos outros ídolos, como até ousamos dizer, que fulano é nosso ídolo, que o cicrano ou beltrano é nosso ídolo. Ou seja, ídolo é aquilo que de fato se coloca em lugar de Deus. Os nossos santos não se colocam no lugar de Deus, fizeram a experiência de Deus, apontam um jeito de a gente viver uma experiência com Deus, mas não ocupam o lugar de Deus, nem Nossa Senhora. Então, desde sempre houve esse, digamos assim, modo de enxergar as coisas. Acho que a introdução está ficando muito comprida, mas mais um passo na introdução. Depois que Jesus nasceu, as coisas mudaram de figura. Por quê? Se no Antigo Testamento havia essa distância de Deus, o único santo, São Paulo vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Com a vinda de Jesus, rasgou-se o véu. Agora nós sabemos como é o rosto de Deus. Felipe, quanto tempo estou com você? E você me pergunta, me pede, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, com a encarnação de Jesus, é possível falar de uma imagem de Deus. Agora, podíamos também, assim, exagerar um pouquinho, nem sei se é exagero, mas fica como sendo, abrir um pouco e pensar o seguinte, que Deus fez o mundo como o seu templo. O mundo é o templo de Deus. O mundo é o templo de Deus. E nesse templo, que é o mundo, Deus colocou a sua imagem, quem? Nós. Feitos à sua imagem e semelhança.
Imagem não é ídolo. A imagem que temos, as imagens que temos, não são de ídolos, são de discípulos do Senhor, de gente que gastou a sua vida para viver o Evangelho, gente que nos aponta por onde podemos nós também experimentar essa presença de Deus. Fechada a introdução contextualizatória. Hoje celebramos a grande festa da comunidade cristã, a grande festa da humanidade inteira. Na igreja, falamos muito dos santos canonizados, esses santos que têm altares nas igrejas, os canonizados. O cânon significa uma regra, uma lista. Então, um santo que foi canonizado é aquele que foi colocado pela igreja numa lista dos que foram reconhecidos como tais, santos. Então, portanto, falarmos desses santos canonizados, talvez a gente acabe assim se esquecendo de que santos, pela graça de Deus, somos todos nós. Na igreja primitiva, uns tratavam os outros como santos. Aqueles que participavam do caminho eram santos. Como a gente chama hoje irmão, ou irmã, cristão, cristã, se tratavam como santos, por causa da graça de Deus concedida aos que foram batizados, santos e santas. São santos, portanto, são os 144.000 marcados de todas as tribos de Israel, conforme ouvimos na leitura do Apocalipse. Mas santos são também todos os que formam essa multidão incontável, vinda de todas as partes, de todas as classes e nações. Engraçado que alguns dizem que o número dos salvos é 144.000. Vocês já pararam para pensar nesse número? Presidente Prudente tem 230.000. O céu não cabe nem Prudente. Um céu pequeno demais. E se existam hoje 7,5 bilhões de pessoas no mundo, no planeta Terra, esse céu de Deus é muito fajutinho. Mas eu quero acreditar que não seja o céu que seja pequeno, mas a compreensão que seja estreita. Prefiro acreditar isso. A compreensão é muito estreita. Esse número cifrado significa a totalidade das tribos, a totalidade do povo de Deus. Ou seja, as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos, que é o novo povo de Deus, e o 1000 como um número de infinito, de imenso. Porque logo depois que se fala dos 144.000 marcados, fala São João que viu uma multidão incontável, daqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se lesse só mais um pouquinho, não pararia nos 144.000, avançaria para a multidão incontável daqueles que são santos também. São aqueles que reconhecem no seu coração que Deus é aquele que nos dá a vida, e por isso louvam o Senhor, bendizem o Senhor, dão graças ao Senhor. Santos são os que passaram pelas grandes tribulações da vida, são aqueles que puseram a sua esperança naquela força além das suas próprias forças, aqueles que permitiram que o amor de Deus os salvasse. Há uma grande confusão hoje, irmãos, no mundo inteiro, e eu acho que não estou exagerando de falar o mundo inteiro, nem um arrobo retórico. Vejam os lugares mais desenvolvidos, as pessoas confundiram salvação com bem-estar material. Não precisam de um salvador porque tem casa boa, carro bom, dinheiro no banco, podem viajar pelo mundo. Para que Deus? Parece simplório, mas os lugares onde o número de ateus explode é o lugar onde a sociedade confortável e de bem-estar se instalou. Fecharam a vida nesse horizonte material.
numa vida que vai terminar necessariamente no cemitério. Não sei se você quer que a sua vida pare no cemitério. Não sei se você vive para terminar no buracão. Não sei. Eu gostaria que a minha não fosse assim. Eu gostaria que tivesse um horizonte, daquele assim que a gente perde o olhar. E lá existe uma vida para além desse conforto material. A gente está voltando a experiências passadas em que ter coisas significa ser abençoado e não ter coisas significa ser amaldiçoado. Essa história é antiga, não é de hoje, bem antiga. Ter coisas não nos impede de fazer uma experiência saudável de Deus, não. Mas acreditar que o que temos é o que nos salva, nos distancia grandemente do Senhor. Contava numa das missas dessa semana, que tinha uma notícia também essa semana, que os cientistas chegaram à conclusão, olha que conclusão boa, os cientistas chegaram à conclusão de que não é possível aplacar o envelhecimento. Isso a gente já sabia. Ou não? Quem aprendeu a ganhar dinheiro com isso? A empresa, o ramo cosmético, que vai tapeando a gente. E a gente gosta, então, ótimo. Mas agora a gente pode ter certeza, porque os cientistas falaram, né, que o envelhecimento é imbrecável, é irrefreável, né? Vamos ficar velhos caso a gente não morra antes. A escolha é essa, ou envelhece ou morre, você escolhe. Se for possível escolher do jeito que eu estou dizendo, né? Avançando. Santos são aqueles que caminham na esperança de que Deus nos dará a vida em plenitude. E vivendo nessa esperança, como disse a primeira carta de São João, nós vamos contemplar Deus face a face e seremos como Ele é. Porque Ele nos fez filhos de Deus. Santos são todos os que se alegram em seu coração com a mensagem das bem-aventuranças, palavras revolucionárias de Jesus. Só os simples de coração, os humildes e os pobres entendem de verdade essa mensagem que diz serem felizes. Não que serão felizes, mas que são felizes. Os pobres, os sofredores, os que choram, os famintos, os que trabalham pela justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que trabalham pela paz. O risco que a gente corre tendo coisas é de acreditar que as coisas nos salvam e de que não precisamos de um Salvador. Precisamos ficar sempre alertas com isso. Os pobres e os humildes são esses que têm apenas a Deus por proteção. São aqueles que o buscam com sinceridade, com simplicidade, pois sentem no seu coração que esses são de verdade os preferidos de Deus e que Deus não vai largar a mão deles e eles não querem largar a mão de Deus. Sabem que esses são santos de verdade. Não existem apenas, irmãos e irmãs, os santos que a igreja reconheceu. Existem outros, muitos outros. Muitos santos anônimos. Talvez a gente tenha convivido com alguém em casa, santo, santa, sentado do nosso lado uma vida inteira. Talvez esses nunca terão uma imagem lá numa capela, no oratório. Mas isso não é o mais importante. O importante é saber que Deus é santo e Ele nos quer santos. Que a santidade não é fruto do esforço humano, a santidade é fruto da graça de Deus. Que todos os que foram batizados estão capacitados para a vida santa. Todos. 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 Pode pensar naquele que você pensou aí bem ruim também. O problema, se é que é problema, é que às vezes falta correspondência. Às vezes sobra recusa. E Deus, na sua liberdade, não nos invade. Digamos assim, como Jeremias nos seduz.
vai ao nosso encontro, nos fala ao coração, e se a gente conseguir ser atingido por Ele, correspondemos a esse amor dEle. Hoje celebramos a nossa festa, a festa dos simples e dos humildes, a festa do povo, a festa da comunidade, a festa da humanidade. Sentimos o amor de Deus que foi derramado sobre nós e nos enche de esperança e de alegria. Somos santos e santas, essa é a nossa festa. Valeria a pena você se perguntar em qual grau de santidade você está. Não vou ser eu que vou julgar você e nem você que vai julgar a mim, mas que cada um diante do Senhor verifique em que grau de santidade está a sua vida. E esses santos todos que a igreja nos apresenta são como os nossos super-heróis, em quem a gente se inspira, que podem rezar por nós, que podem pedir por nós, que podem velar pela nossa vida, porque estão ali mais aproximados de Deus desde então. Gostaria de terminar fazendo um adendo. Por esses dias, comemoramos ou lembramos, no dia 31 de outubro, os 500 anos da Reforma Protestante. Dentre tantas coisas, duas eu gostaria de destacar. Uma é que os santos canonizados são sempre católicos, o que não significa que a igreja não reconheça a bondade nas pessoas que não sejam católicas. Se o céu não é estreito para 144 mil, imagina que os santos vão ser só os que a igreja conseguiu reconhecer. E digo isso porque, das muitas coisas que li, de curiosidades, uma delas é que em Manaus, tem um rabino enterrado, portanto, um líder do judaísmo, tem um rabino enterrado e que o seu túmulo é frequentado, visitado pelos católicos e o tem como santo. Porque quando veio ao Brasil, ajudou muito, foi uma transparência de Deus, foi uma presença iluminadora. Tanto isso é forte lá, que alguém de Israel tentou levar o corpo, os restos mortais desse rabino. Você lembra disso lá? Você morou lá, né? Tentou levar esse corpo, trasladar esses restos mortais e pediram que, por favor, não se metessem com isso. Seria uma grande ofensa à comunidade católica, porque tinha nele uma referência muito positiva. Então, essa é a primeira curiosidade, coisa interessante de a gente pensar. A segunda é uma piada pronta, né? Pensando nesses dias nesses dias aí da Reforma Protestante. A cidade mais protestante do Brasil, é uma piada pronta mesmo. A cidade mais protestante do Brasil chama-se Arroio do Padre. Arroio do Padre. Fica lá a 200 quilômetros de Porto Alegre. É mais piada pronta porque o símbolo do estado do Rio Grande do Sul é RS, né? Que é o símbolo de riso também, né? A gente coloca as risadinhas da gente nas coisas. E as duas estradas que levam à cidade, uma chama-se Santa Coleta. A outra eu estou com dúvida no início, mas eu não sei o que lá do inferno. Então, o trem é bagaçado mesmo. São 2.900 pessoas nesse lugar, 7,7% católico. 87% é protestante e o restante protesta de outro jeito, né? Protesta de outro jeito. Só como curiosidade, assim, vivemos num país, né, tão múltiplo. Eu falava agora há pouco, e com isso eu vou terminar, das sociedades do bem-estar que acabam rejeitando Deus. Aqui no Brasil mesmo, já falei aqui alguma vez, mais me incomoda o número de ateus do que o número de protestantes. Já são 9% de ateus no Brasil. Os declarados, né? Os praticantes são mais.
É muita gente. Quase 20 milhões de pessoas estão dizendo que nós todos somos tontos, idiotas, porque cremos numa fantasia, numa quimera. Aqueles que negam o meu jeito de crer, acreditam no mesmo Cristo que eu. Aqueles que negam a existência de Deus, estão dizendo que eu sou tonto. Não é isso, dessa forma, é só para impactar. Vejam, por que será que um país tão cristão não consegue tocar, provocar, animar e converter os que ainda não creem? E todo dia eles ganham adeptos. É de nos inquietar, eu acho. É. Porque se aquilo que eles creem tem ganhado mais adepto do que aquilo que nós cremos, é sinal de que o deles está fazendo mais efeito e sentido para a vida das pessoas. É ou não é escandaloso para a gente, comunidade cristã? Somos santos e santas, procuremos viver isso dia a dia. Que o Senhor nos ajude e que todos os santos, esses da comunhão dos santos, estão aqui agora reunidos conosco e desejem estar conosco lá no céu também um dia. Mas o céu não começa lá, o céu começa aqui. Se eu não amo aqui, eu não chego lá. Se eu não perdoo aqui, eu não chego lá. Se eu não sou bem-aventurado aqui, eu não chego lá. Começa aqui. Que o Senhor nos ajude a viver já aqui essa realidade de céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.